Olá, senhores. Vamos agora a mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, da série o vídeo 30. Então, título: A Fé e a Caridade. Disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. É verdade. Mas essa caridade austera, que só se pratica com abnegação por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem, perseverança e cruz desta vida. É em vão que o homem ávido de prazeres procura iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, o Criador nos criou para sermos felizes na eternidade. Bem, isso já foi dito pelas novas informações da espiritualidade, que o Criador quer que toda a sua criação seja feliz. Ele criou as pessoas para serem felizes. Certamente, o Criador nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. Muita gente diz que se sente feliz, por exemplo. Se a pessoa conseguiu ficar até rico, aí as pessoas dizem que são felizes. Eu conheço uma pessoa que disse assim para mim, uma mulher: eu aproveitei a vida, como que diz, sentiu feliz porque aproveitou sexualmente, né? Transou muito lá, não sei com quem. Então tem muito tipo de pessoa, mas a verdadeira felicidade não é essa. A verdadeira felicidade é quando você consegue ampliar o amor incondicional. Quando você faz uma caridade de coração, quando você dá alguma coisa para alguém, mas que você sentiu vontade de dar, você fez aquilo sem interesse, você sente bem depois. Então, as pessoas pensam que só as coisas materiais é que vão dar felicidade para elas. Então, elas procuram sempre ganhar mais, né? Ganhar mais dinheiro, porque quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer comprar
um sofá melhor, uma TV melhor, um computador melhor, etc, etc. Porque nós vivemos num campo material. Então a gente pensa só materialmente, mas não é isso. A verdadeira felicidade não é isso. É você desenvolver o amor incondicional, fazer bem às pessoas, não ser excessivamente vaidoso, não ter raiva, não ter ódio, não ter inveja, cobiça, etc. Bom, continuando a leitura. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Agora vem o título de Caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que o Criador deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas do Criador, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois também repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem o Criador como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. Bem, perdoar, porque se você não perdoa, você cria uma energia negativa para você mesmo. Perdoar o outro que cometeu o crime, porque para que ele não piore ainda dessas energias negativas, porque se você não perdoa, você está irradiando uma energia péssima de ódio, de raiva. Nós habitamos a matéria, mas tudo é energia aqui, né? Então, quando a gente fala ou pensa, não precisa falar, só pensar, emite energia. Então, aí vai, né? Então é preciso perdoar e dar oportunidade a essas pessoas que fazem o mal, dar oportunidade para que elas consigam, né, seguir o caminho do bem. E outra coisa, a gente sabe que existe a justiça do outro lado. A justiça existe e o karma que existe é o próprio indivíduo que gera esse karma. Na medida que ele faz uma coisa ruim, que ele mata uma pessoa, ele ameaçou a pessoa para roubar. A pessoa não fez nada, tá? Roubou. Mas ele não foi com a cara da pessoa e pega e mata a pessoa ali, sem motivo. Então, essa pessoa, embora ela continue vivendo aí, fazendo a mesma coisa, mas no desencarne, há justiça divina. Porque cada crime que ele fizer, ele está gerando o próprio karma dentro dele. Que nós somos como um computador, né? Então fica tudo formatado dentro da gente. Então, ele matou 10 pessoas. Serão 10 karmas, somado ao que ele fez, além de matar as pessoas. Por exemplo, foi para roubar, então, um karma de tirando o que é dos outros. Mas como é que ele fez isso? Foi para se defender? Não. Com ódio da pessoa, porque ele tem ódio pela humanidade? Mais karma. É assim, somatório. Então,
Não vale a pena a pessoa ficar odiando o criminoso, odiando os senhores da guerra, como está tendo, né? Odiar a raça, uma raça que até é a favor, vamos dizer, é a favor da guerra, porque todos eles terão o cumprimento, vamos dizer, da lei kármica. E você, não gerando essa raiva, esse ódio, e até tristeza, não gerando, né? Nada disso, você não está criando, aí não é bem um karma, mas você está criando uma energia tão ruim em você que você vai parar no umbral, até sem merecimento, porque você ficou com raiva, porque, lógico, você não gosta de ver, né, as pessoas fazer esse tipo de coisa, mas aí nós somos co-criadores, então vai gerando uma energia muito negativa, destruidora da tua parte sutil, pode gerar doenças em você, atrai larvas astrais, atrai doenças e do outro lado vai ter consequências. Então, não vale a pena ter ódio de ninguém, raiva de ninguém, né? Etc, etc. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade. Ainda e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Criador de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves? Julgar a pessoa. Às vezes a gente escuta, né, comentários de pessoas julgando os outros. Como aquela pessoa pode saber porque o outro fez isso, fez aquilo? Ou que ele é um esse, ou que ele é um aquele? Todos nós temos os dois lados. Nós temos o que falam sombra, para não dizer mal, né? O lado sombra e o lado amor. Os maus também amam. Um criminoso que comete crimes pode amar a família dele, a mulher, o filho. Ele vai ter amor por eles, mas tem ódio pela humanidade. Então, esse ser está usando o quê? As duas coisas. Então, a gente não pode julgar ninguém. A gente não sabe o grau de amor que aquela pessoa tem, o grau de inveja, o grau de maldade, né, de crime. Não pode julgar nada. A pessoa que vai toda semana na igreja e o outro dia, aí o outro escuta fanatismo, não sei o que, e aquele cara é fanático, aí vai toda semana na igreja, mas não é isso. Será fanático se essa pessoa que for toda a semana na igreja tiver alguém doente em casa, mas que precise ficar ali para dar um remédio na hora certa, porque a pessoa não tem condição. Aí ela diz, não, que eu vou à igreja. Não, primeiro tem que cuidar ali do doente. Se der para ir à igreja, vai. Se não der, não vai. Tá? Então por você ver que aquela pessoa toda semana vai lá também, você não pode julgar isso. Existe o fanatismo, lógico que existe. Tem uma grande maioria que são fanáticos. E ser fanático também é não aceitar, vamos dizer, a sabedoria de outras religiões. Toda religião tem algo de bom, né? Aquela pessoa acha que só o dela é espírita, só
só o espírito é que é legal. Vem o outro e diz, só o evangelho é que vai ser salvo. Vem o católico, eu não quero saber das outras igrejas, só a católica, apostólica romana, etc, etc, etc. Não é assim, não é assim. Bom, continuando. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não, não é apenas isso que o Criador exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. É verdade. Uma informação, uma palavra de carinho, a pessoa está desesperada, não fique assim. Dar um exemplo do que aquela pessoa está passando, que ele conheceu alguém que passou a mesma coisa. Por exemplo, conheço uma pessoa que ele ficou viúvo e ficou deprimido, está deprimido. Então a gente tem que ajudar com palavras, ou procurar até distrair essa pessoa, ou dar um trabalho para essa pessoa, porque o trabalho distrai, o trabalho preenche a vida, né? Bom, então continuando aqui. Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei, que será freio, esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porque porque o Criador quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. O Criador permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Deus permite tudo, porque Deus permite tudo que acontece aqui, porque Ele respeita o livre arbítrio de cada um. Não desprezeis ninguém. O Criador permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis do Criador, já não haverá necessidade desses desses ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Será de acordo com a vibração que emitem. Planetas primitivos, outra terceira dimensão, uma outra terceira dimensão melhor, outra dimensão pior, enfim. Isso falando-se de reencarnação, porque antes tem que passar lá o estágio, né? No umbral, no inferno, tem umbral, tem vários tipos de umbrais. Então, continuando. Deveis àquele de quem fala o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Então, a pessoa pode orar para aquela pessoa que faleceu, que era muito má, muito ruim, era egoísta, era materialista demais. Então, pode orar para ela. Pode pedir aos amparadores, né? Para ir lá, ver se faz alguma coisa por ela. Os amparadores, eles entram nos umbrais, tá? Nunca digais de um criminoso. É um miserável, deve-se expurgar a terra da sua presença.
A morte que lhe inflige é muito branda para um ser de tal espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhes restam passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. É tanto vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma, transviada, revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Bom, vou ficar por aqui. Eu vou anotar a página aqui. Um exemplo de como a pessoa pode ajudar outra. Alguns anos atrás, por dificuldade, eu estava com uma banquinha na rua, vendendo umas coisinhas lá para ver se eu conseguia sobreviver. E a gente lida com tudo que é pessoa, assim na rua, Aí veio um homem e colocou o que ele colocou? Colocou uma banca, era só eu ali, e ele colocou perto de mim uma banca de vender coco. Coco para tomar, água de coco, mas ele vendia o coco para partir. Aí começou a conversar comigo, e ele disse para mim que ele era o que ele era hoje, que ele agradecia a mulher. Ele conheceu uma mulher, e essa mulher, ele estava com ela, e ela o colocou no bom caminho. Então, por conselhos, por ativar o lado bom dele, etc. Agora, tem cara que o que ele fez? Ele foi prisioneiro, ele esteve preso, não sei se foi da Ilha Grande que ele disse, não sei. Acho que foi da Ilha Grande, ele estava lá, cumpriu a pena, e ele matou uma pessoa. Eu não perguntei o porquê ele matou, como é que foi, porque para mim não me interessa, não quero nem saber dessas coisas. Ele ia falando, eu só ia ouvindo e tratando ele bem. Depois de um tempo ele desapareceu, acho que ele não estava conseguindo vender nada lá. Então, essa mulher o aceitou, mas o colocou num bom caminho, e ele agradecia por ela ter ajudado, a colocar ele no bom caminho. Outros arrumam mulheres que ainda incentivam mais e que ainda trabalham com ele para roubar e para matar. Veja a diferença. Sempre tem solução. Depende da companhia. Depende da companhia. Quantas pessoas se desvirtuam do caminho reto, direito, devido a más companhias. Antigamente, os pais tinham uma preocupação muito grande de saber sobre as companhias dos seus filhos. Hoje ninguém liga. E então na internet, ficam tendo relacionamento na internet, depois acontece um monte de coisa por aí.
Então, o jovem, principalmente o jovem macho, né, o homem, o adolescente, não gosta de ouvir quando o coleguinha, pô, tu não é homem? Pô, tá com medo de quê? Ou então esse cara não quer beber bebida alcoólica. Tu é homem ou não é homem? Se tu é homem, tem que beber. E por ignorância, o jovem vai na conversa do amigo porque acredita que aquele amigo está dizendo coisas corretas, né? Tal coisa. Então, todo mundo sempre se influencia. Então, mas se você tem bons pensamentos, boa índole, bons pensamentos, se volta para o bem, naturalmente que você atrairá amizades boas, né? E mesmo assim, atraindo amizades boas, às vezes pode ter alguém se fingindo ser uma amizade boa e não ser, e procurar te levar para o mau caminho. Então fica alerta. Orai e vigiai, como dizia o Jesus Cristo. Então, fico por aqui hoje. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.